Eu sou Eminência e nesse vídeo a gente vai falar do episódio 13 de Gachakuta, que mal estreou e já tá dando muito o que falar aqui. Nossa, tipo, e sinceramente, realmente foi um episódio sensacional. Fazia tempo que eu não vi um episódio assim, tão bem dirigido, tão bem escrito, roteirizado. E então vamos falar um pouco sobre, né? Se você tá acompanhando aí Gachakuta, você já sabe sobre o que é, mas eu acho que vale muito a pena comentar. Mas antes, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu gostei, que isso ajuda bastante a fortalecer o meu trabalho. Mas enfim, o que acontece no... Vamos começar do começo, né? Gachakuta. Eu tinha as minhas ressalvas com o Gachakuta até agora. Eu tava gostando, né? Eu tô acompanhando o Gachakuta. E só que assim, eu vou falar mais pra frente, que tem uns detalhezinhos que me incomodam um pouco, mas isso não é o caso agora. O que aconteceu? A gente tem essa personagem aqui, a Amo. Ela é uma menininha assim, bonitinha e tal. E ela foi apresentada como uma personagem bem problemática. Ela começa lutando contra o time principal, né, do Rudo. E aí eles eventualmente ganham dela. E o episódio de hoje foi contando a história dela, né, o background dela. Explicando por que ela ficou daquele jeito, o que aconteceu com ela pra ela ser do jeito que ela é. E assim, foi uma das coisas mais assim, emocionantes e perturbadoras ao mesmo tempo, né? Porque, como vocês devem ter percebido, eles relataram, a direção usou... Eu não sei sinceramente como é no mangá, não tô acompanhando o mangá. Eu pensei já em ir pro mangá. Inclusive, deixa aí nos comentários o que você acha. Se você acha que vale a pena ir pro mangá, começar a ler também. Porque eu me interessei bastante pela história depois desse episódio aqui. Eu percebi que ela é um pouco mais profunda do que eu imaginava, né? Enfim... Tem essas cenas aqui que ela relata que a direção, né, o roteiro e tal, relata com esses desenhos infantis. E, enfim, você já deve ter percebido que a história dela é bem trágica, né? Ela foi, na verdade, vendida pela mãe dela e acabou caindo nas mãos de um psicopata, né, um cara maluco, e fez coisas muito erradas com ela. E assim, se fosse só isso, eu acho que não seria suficiente pra esse episódio ter sido tão bom como foi. Mas assim, a forma como eles colocaram, como a direção trabalhou esse tema, que é extremamente pesado e triste também, a forma como eles executaram isso. Aqui você vê depois, né, o breaking down dela, né, o Rudo entendendo o que ele fez e se arrependendo também, depois de ouvir a história dela. A forma como eles executaram isso aqui ficou muito, muito boa. Isso me lembra bastante aquele episódio do Dandadan, que conta a história da sedosa lá, né? Da Yokai cabeluda. E da Aira. Então, eu achei genial, assim. Eu achei que a direção foi excepcional. Por falar em direção, eu não sei se foi ele que fez o storyboard desse episódio. Provavelmente não, mas o diretor é esse aqui. Ele já trabalhou nessas obras aqui. Você percebe que ele tem bastante experiência, né? E talvez por isso tenha sido tão legal, né? E, enfim, foi basicamente, eu acho que na minha perspectiva, né? Foi esse o motivo pelo qual a gente teve esse episódio tão incrível. Foi, assim, grande parte, obviamente pela obra original, que ela é boa, né? Se não teria um episódio desse se não tivesse um material original pra ser adaptado. E também pela direção e pela visão artística, né? Do pessoal envolvido. Aqui a gente tem a Amo, criancinha, coitada. Foi a cena quando ela tá sendo vendida, né? Só que é legal porque na cabeça dela, a gente mostra muito eles mostram muito a visão da criança, né? Porque na cabeça dela, ela tava, assim, indo pra um lugar mágico, pra um castelo, sabe? Ela olhou aquela torre lá, ela viu um castelo e tinha desenho de florzinha. É uma visão bem perturbadora, assim, mas ao mesmo tempo, acho que genial da forma que eles executaram. Isso aqui quebrou muita gente, porque, tipo... vocês sabem, né, que tem todos esses estudos de psicólogos, né, tentando entender a mente das crianças por meio dos desenhos e tal. E eu acho que eles executaram isso de forma primorosa aqui. E aí, para efeito de comparação, tem aqui como era no mangá, né? O mangá, aparentemente, aqui por essas imagens... Acho que essa daqui é a primeira imagem que eu vi desse mangá, do Gachakuta. Mas aparentemente ele é muito bem desenhado também. Muito bem feito. E isso que eu acho que é a magia da adaptação, né? A magia de você elevar uma obra que já é boa e transformar ela em algo magnífico, sabe? Melhor ainda. E foi isso que eles conseguiram fazer nesse episódio.
E provavelmente o que eles vêm conseguindo fazer em Gachakuta toda, né, até agora. Mas aí qual que é a questão que eu falei que é o que me incomoda um pouco? Eu acho que Gachakuta, eu não sei se é um problema do anime, se o mangá é assim também, mas é o que eu sinto. Ele tem um problema sério de pacing, tá? E o que isso quer dizer? Significa que o anime é ruim, o mangá é ruim? Não, de forma alguma. O problema do pacing é a forma como as coisas se desenvolvem, né? A forma como as coisas são apresentadas e se desenvolvem. Eu senti pelo menos isso até agora, tá? De novo, eu só assisto o anime, eu não tô acompanhando o mangá. Então eu não posso dizer com certeza que isso é um problema da história. Mas enfim, o pacing, ele é um problema porque se você erra no pacing, você corre o risco de afastar as pessoas. Porque as pessoas, às vezes uma coisa que tem um desenvolvimento, pode ter um desenvolvimento muito corrido e precisaria de mais tempo. Ou às vezes uma coisa que poderia ser resolvida com mais rápido, assim, né? Com mais agilidade, eles demoram muito. Então esse é um problema que eu sinto um pouco no anime de Gachakuta ainda, tá? Esse episódio, ele foi pra mim fora de série. Ele não teve, assim... Foi incrível. De longe, pra mim, é o maior episódio até agora de Gachakuta. E aí tem até os memes aqui dos caras postando, né? É engraçado você rir pra não chorar, né? Porque é trágico, coitada. E aí você entende também um pouco da redenção dessa personagem, né? Porque no episódio anterior, o Uruto, ele tinha... O Urudo. Ele tinha acabado de socar a cara dessa menina, porque ela literalmente tinha sacaneado todo mundo, né? Ela usou os poderes dela pra mostrar memórias das pessoas que as pessoas amam, né? E pra fazer as pessoas ajudarem ela. E é uma manipulação bem cruel. E você fica realmente bem puto com ela. E você até acha que é merecido até certo ponto a porrada que ela leva. Mas só que aí depois você se entende e começa a sentir um pouco de remorso, né? Você vê que, coitadinha, ela talvez não merecesse nada daquilo. E... enfim. Essa aí foi uma impressão que a gente teve, que também foi bem legal. Porque você mostra um lado da personagem que você, de primeira vista, você acha que você odeia. E você começa a entender depois o lado dela, né? E assim, por que também eu gostei tanto? Porque eu geralmente não costumo gostar de flashback, sabe? Eu acho que o flashback é um recurso muito complicado de você executar. Se você não executa bem o flashback, você pode deixar as coisas muito... aquilo que eu falei, né? Você pode ferrar com o pacing, né? Você pode... se percebe por aí que tem muita obra que fica usando do flashback pra enrolar, pra criar filler. Mas assim, de forma alguma não foi isso que aconteceu. Porque o flashback é complicado, ele pode ser arriscado, mas quando você faz direito, quando você explora bem um flashback, você consegue esse efeito aqui, que é o efeito de você fazer com que as pessoas simpatizem com o personagem em um episódio, assim, do nada. Um personagem que antes eles odiavam, eles começam a amar. E por isso que foi tão sensacional esse episódio, porque você mostra... e teve também os detalhes, né? Teve o detalhe do Rudo, né? Que ele descobre aqui que os anjos, né, que ela viu, são, na verdade, os caras que mataram lá o mentor dele. Então ele fica putaço, né, por um momento, mas aí ele volta a si e ele propõe, né, pra Amo fazer crescer juntos, né, assim, tentar se entender, usar as mãos, não para agredir, né, como as pessoas nesse mundo estão acostumadas, e no nosso também, né, as pessoas usam as mãos geralmente para agredir as pessoas. Ele propõe elas usarem as mãos para você se aproximar das pessoas, conhecer as pessoas. E isso também é muito bonito, mostra também o desenvolvimento do Rudo, que ele, até o episódio passado, ele tava lá se lamentando por não ter crescido nada, mas na verdade a gente viu que ele cresceu sim, ele já tá bem mais maduro, né, em comparação ao começo, e isso é legal, mostra um desenvolvimento dos dois, e assim, foi sensacional, esse episódio pra mim foi bem incrível. Eu sei que é complicado, porque muita gente pode ser sensível a esses temas mais pesados, né, mas eu acho que se você não tem esse problema, você vai curtir muito, né, se você não tá acompanhando o Gachakuta, eu recomendo, só por esse episódio eu acho que vale a pena você assistir sim o anime todo. Porque a tendência agora é melhorar, né? Eu vi o pessoal dizendo aqui que a partir do próximo episódio vai ter mais, assim, ação, vai voltar um pouco a pegada. E vamos ver se resolve um pouco esse problema que eu tenho, né? Que é coisa mais minha, né, pessoal? O problema do pacing, eu acho que é um negócio que não é crucial, sabe? É um negócio que não vai geralmente afastar as pessoas, mas pode afastar. Muitas pessoas podem se sentir incomodadas com o pacing e ter aquela sensação de que o negócio não avança, que você tá sendo enrolado. Esse é um dos perigos, né, de você fazer flashbacks e não ter um pacing tão bem gerenciado. E eu tô passando aqui pra vocês ir vendo as imagens, né, porque eu não posso ficar mostrando o vídeo, senão eu mostraria pra vocês. Mas enfim, não que esse episódio tenha sido, assim, a causa do problema, de forma alguma. O que eu falo do pacing tá mais relacionado a toda a obra, desde o começo.
Porque assim, eu gostei bastante da premissa de Gachakuta, sabe? Eu acho esse negócio de você, esse power system, de você dar poder pros objetos, né? A pessoa consegue ter o poder, extrair poder de um objeto que ela ama, né? Que ela cuidou e que ela tem apreço. Eu acho que é um power system muito legal e interessantíssimo e que tá sendo muito bem explorado aqui em Gachakuta. E você tem também toda a questão desse conjunto, né? Que o Rudo tem as luvas, agora ele achou a bota. A gente viu já que o outro antagonista lá tem, se não me engano, a blusa, né? A jaqueta. E eu acho muito interessante esse negócio de você imbuir poderes em objetos e usar isso como power system. Inclusive tem uma história, eu não vou falar muito, né, eu vou revelar isso mais pra frente, mas a história que eu tô escrevendo agora, do meu segundo livro, tem um pouco disso, né, de você usar objetos como power system, e por isso que eu gosto bastante dessa temática. Mas enfim, tem fanart aqui, tem um monte de coisa, o pessoal tá falando muito, e por isso que eu achei legal trazer pra vocês pra comentar sobre, porque eu acho que esse tipo de coisa, quando a gente tem um episódio assim, tão bem feito, feito com carinho, você percebe que foi feito com carinho, eu acho que a gente tem que falar sobre e tem que incentivar as pessoas a olhar. Porque vale muito a pena, cara, sério. Se você gosta desse tipo de história mais séria, né? Gachakuta não é uma história leviana, assim, ela se leva um pouquinho mais a sério. Eu acho que vale bastante a pena. Mas enfim, conta aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês estão acompanhando o Gachakuta, se vocês gostaram desse vídeo, o que vocês acham, a opinião de vocês sobre esse episódio. E não esquece de se inscrever no canal também se vocês gostaram, deixa o seu gostei e assiste esse outro vídeo aqui que muito provavelmente você vai gostar também.